Eu ouço muitas pessoas, inclusive alguns amigos, falando: ah, cara, agora todo mundo tem isso, agora todo mundo tem aquilo. A verdade é que a gente sempre, de certa maneira, entendeu o funcionamento cognitivo numa perspectiva moral. Então a gente sempre atribuía às questões psicológicas um componente moral. E isso fazia com que as pessoas, de certa maneira, ou negassem algumas condições, ou não fossem procurar ajuda naquela condição, porque achavam que ou não ia encontrar ou que não era adequado. Cada vez mais nós temos mais informações, temos melhores critérios e melhores propostas de intervenção. Isso facilitou com que muitas pessoas que tinham desconfortos muito grandes e condições muito grandes de comprometimento, seja neurológico ou cognitivo, de buscar algum tipo de auxílio, né? Mas então, por exemplo, a gente já ouviu muitas pessoas falam disso, né? Era muito comum você ouvir falar que depressão, por exemplo, era frescura, que TDAH era falta de laço, que transtorno de pânico era frescura também, ou era alguma outra coisa pejorativa, né? Então, você joga a doença mental para um espaço moral, né? Eu canso de repetir isso, né? E aí, quando você joga a doença mental para o espaço moral, não só você anula o sofrimento de quem, de certa maneira, tá passando por isso, como você, de certa forma, inviabiliza o tratamento dele. À medida em que a gente foi entendendo melhor esses componentes biológicos e mostrando, não, ó, tem uma coisa aqui, tem uma condição química por trás disso, olha, tem uma condição fisiológica que sustenta essa percepção do indivíduo, que sustenta esse sofrimento que ele está passando. Eu acho que as pessoas se permitiram mais buscar ajuda. Eu acho isso muito adequado, né? Outro dia eu vi alguém falando, não, agora tudo é autismo. E esse é um ponto importante para mim, porque eu atendo autistas, né? Já atendo autistas há muito tempo. Atualmente eu estou atendendo autistas adultos. Normalmente, no autismo, por conta da plasticidade neurocognitiva, a gente tende a buscar o diagnóstico muito cedo, muito precocemente, para a gente poder intervir precocemente. Mas acontece que o autismo é uma condição muito complexa, né? Por isso que a gente chama hoje de transtorno do espectro autista, né? Que é uma condição onde você pode ter uma diversidade muito grande de sintomas diferentes, né? Geralmente eles envolvem danos à comunicação, à socialização e padrões de comportamento repetitivos ou áreas de interesse muito restritas, né? Esse, digamos assim, o contexto geral do autismo. Mas a forma de apresentação deles, os componentes que podem estar ali, o nível de autonomia que o indivíduo vai ter, isso varia muito. Então eu podia ter um indivíduo que, por exemplo, na infância ou precocemente, os sinais de autismo dele não estavam tão claros. É aquele primo diferentão, aquele menino mais maluquinho, mais isolado, que alguns viam, ou aquele que a gente achava que era mais quieto, mais mudo. E, na verdade, essas pessoas muitas vezes tinham componentes do espectro autista que não foram adequadamente diagnosticados. Passaram a vida toda com isso. Sofreram e sofrem efetivamente muito, porque eles precisaram criar recursos para se adaptar a essas condições sem ter uma orientação ou um treinamento, né? Isso não só gera um estresse, mas gera um custo energético para esses indivíduos muito grande e um sofrimento de não se sentir pertencente, de se sentir diferente, de certa forma se sentir deslocado, né? Então, muitas pessoas, principalmente hoje na faixa dos 30, 40 anos, viveram a vida toda dentro do espectro autista sem receber um diagnóstico adequado. E é muito bacana quando a gente consegue fechar um diagnóstico tardio desses, que parece que a vida do indivíduo começa a fazer sentido, né? Eu ouço isso com uma certa frequência, pô, agora as coisas fazem sentido pra mim, faz sentido porque eu sentia isso, porque que era assim. Então eu vejo com bons olhos o fato de hoje a gente estar mais atento para esses sinais de doença mental e de sofrimento psíquico e poder, de certa maneira, fornecer para essas pessoas um conjunto de técnicas, de práticas e de medicamentos que, de certa forma, deixam a vida dela mais confortável, mais funcional, né? Então, a gente estava falando, né, se existem modismos na psicopatologia. Eu não acho que existem modismos na psicopatologia, mas eu acho que na medida em que a gente vai avançando no estudo de determinadas condições e doenças mentais, fica mais fácil
pessoas identificarem que aquele sofrimento que ela tem não é uma condição natural, normal, aceitável, mas é sim algo que efetivamente está comprometendo, prejudicando, fazendo com que ela não consiga, de certa forma, atuar de maneira a alcançar o seu melhor potencial, né? Então eu vejo com bons olhos, né? Que nem eu falei pra você. E eu falo isso pela minha experiência clínica, porque eu não sei se outros psicólogos vão ter isso. Final da década de 90, início da década de 2000, transtorno de pânico. De lá pra cá, a depressão começou a ser muito melhor diagnosticada. A gente teve uma melhora muito grande do diagnóstico de depressão e também uma melhora do tratamento na depressão. Hoje nós temos muito mais recursos para tratar a depressão, assim como os transtornos da ansiedade de uma forma geral, e aí a gente bota ansiedade generalizada, fobias específicas, os transtornos obsessivos compulsivos. Hoje a gente fala do espectro obsessivo compulsivo, do espectro bipolar, o TDAH, né? Todas essas condições que já existiam, elas de certa forma foram redescobertas, por assim dizer, né? Redescoberta é um termo ruim, mas eu achei outro. Quer dizer que a nossa visão sobre elas melhorou muito. A forma como nós olhamos para o sofrimento humano mudou muito nesses últimos anos, e isso possibilitou com que a gente tivesse diagnósticos mais precisos, tivessem tratamentos mais adequados, encontrássemos, de certa forma, soluções para pessoas que nem sempre conseguiam entender ou compreender porque elas tinham determinadas dificuldades. Então eu vejo como um avanço assim, né? E vejo que provavelmente a gente ainda vai ter, digamos assim, alguns modismos, né? Na medida em que a gente vai desenvolvendo e aprofundando o nosso conhecimento nas condições de saúde mental.